Os poucos cabelos que sobrou foi para o bolso de Ezequiel. Deus disse, bota no bolso, guarda o pouco, né? E o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer assim, esses poucos, sabe o que representa? Os remanescentes. É aqueles que não se corromperam. É aqueles que não deixaram a presença. É aquele, louvado seja Deus, que não abandonou o verdadeiro evangelho por qualquer coisa. É aquele que aguentou o processo, mas não largou a presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas e o restante, irmã? Espada, fogo. Os remanescentes, eles foram levados ao cativeiro, né? Mas lá o Senhor foi com eles. Em todo o tempo. Então não se preocupe não. Se o negócio está difícil, Deus está com você, vai ter vitória. Louvado seja Deus. Só se preocupe se Ele não estiver com você. Se a presença dEle não estiver com você, não espere que vai ter vitória não. E se você for examinar mais e mais as Escrituras, Deus sempre está falando com o seu povo. Se conserte. Faça direito, porque se fizer direito eu estou com você. Louvado seja Deus, mas a gente não quer conserto. Não, porque conserto vai ter que você e eu abrir mão de muita coisa. Porque o que Deus tem para mim e para você, se a gente bem entendesse, é algo tão grandioso que a gente deixaria de mão qualquer coisa para viver o melhor de Deus. E às vezes a gente não quer. E aí o que acontece? Deus vai levantar pessoas que falham, que muitos não têm coragem de falar. E uma dessas pessoas foi Ezequiel. Davi também foi um homem usado por Deus. Mas se você for examinar direitinho, Davi pecou muito. Porque hoje, meus irmãos, o que acontece? A gente só quer contar a parte boa. Não é assim? Vamos contar só a parte boa, mas ninguém aprende só com parte boa, não. Tem que falar do processo. Louvado seja Deus. Davi, quando eu conversando com a irmã, e ela falando, né, mulher? Davi, uma bênção, um homem segundo o coração de Deus. Eu digo, mas deu um trabalho danado, né? Pecou contra os desígnios de Deus. Deus diz o quê? Não adulterar, não cobiçar, não matarás. Davi, tudo isso ele fez. Mas havia algo em Davi. Ele tinha um temor tão grande que mesmo que ele pecasse, ele se arrependia de uma forma tão sincera que Deus dava o perdão a ele. Mas só, meus irmãos, que Deus perdoa. Ele só não tira de mim e de você as consequências do que a gente planta. Porque quando Davi se humilhou diante do Senhor por ter mandado matar o marido de Betseba, por ter deitado com ela e concebido um filho com quem ele não devia, e antes de tudo isso, quando Davi ficou em casa, sem ter ido onde ele devia ir, que às vezes a gente não vai para a igreja, fica em casa. É o que a gente faz em casa? Fica no celular, olhando um monte de bobagem, ou vai para a televisão assistir novela, aí não vem para buscar a presença. Aí o que acontece? Nessas distrações, ou por outra, vira pedra de tropeço nas calçadas, parando quem passa para falar da vida dos outros. Aí não vai buscar a presença, né? Aí o que vem? Consequência. Então não reclame. Davi fez isso. Ficou em casa, foi passear ao redor do palácio, olhou a mulher dos outros, não foi? Se admirou da beleza e caiu na tentação. E Deus é tão bom que usou uma pessoa dentro do palácio, da sua confiança. Ele perguntou, quem é a mulher? Ele disse, fulana, esposa do seu soldado. Ali já era para ele dizer o quê? Vixe, quer não, né? Mas ele nem se importou. Ele deixou descer para o coração. Eu posso fazer uma pergunta também? Jesus está mandando que eu faça. Sim. Eu lhe pergunto, não, eu sei que eu estou pedindo a irmã. Sim. Quem é hoje, eu vou até me levantar. Sentando lá. Quem é hoje neste mundão que nós estamos, meu Deus, que não erra, que seja uma vez, tem que errar. Embora que a pessoa se arrependa, mas não existe um cristão hoje, ser humano, para não errar. Se disser que não erra, já estou... Mas a questão é que a palavra não está dizendo que ninguém vai errar. O coração é o que vale. Cabelo cortado, unhas pintadas. O que vale é o coração. Porque todo dia, se eu quiser ter um carro, pastor, eu quero estar na igreja. Agora eu já me acostumei. Porque eu acho bonita a verdade, eu acho as palavras bonitas. Mas tem muitas palavras que magoam o coração da gente. Mas aí eu não posso apagar o que está escrito, né? Infelizmente. Porque o próprio Cristo não agradou todo mundo. Por isso que ele foi morto, crucificado e humilhado. E até hoje ele continua sem agradar a muitos. Né? E sobre pecado, a verdade, infelizmente, ele fala que tudo é pecado.
Se nós cometemos pecado, somos conscientes do que praticamos, né? E sabemos que não agrada a Ele. Então, distorcer para agradar não tem como. É verdade. Infelizmente, né? E quando Deus nos chama, imagine, minha amada, se fosse na época